Olá, turma! Vamos começar mais uma aula de História. Meu nome é Regiane, eu sou professora de História e hoje nós vamos ver um pouco de como o homem vivia no período da História Antiga ou período conhecido como Idade Antiga. Então, a História Antiga ou Idade Antiga é um período da história que é iniciado quando o ser humano desenvolve a primeira forma de escrita lá na Suméria, por volta do ano de 4000 a.C. a 3500 a.C. Este tempo faz parte de uma periodização. Lembram lá da linha do tempo clássica? Então, essa linha do tempo ela foi desenvolvida lá no período da Idade Moderna. E os historiadores da Idade Moderna estabeleceram que o período da Idade Antiga ele tem início por volta do ano de 4000 a.C. e tem o seu fim por volta do ano de 476 d.C., quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. Então, nós vamos ver que o período da História Antiga ele vai ter início com o desenvolvimento de uma escrita, de um código de escrita, a escrita que fica conhecida como escrita cuneiforme. O primeiro acontecimento de referência aconteceu por volta do ano de 4000 a.C. e deu-se na Suméria, que foi a invenção dessa escrita, a escrita cuneiforme, ali na região da Suméria, que fica lá na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, quando que ocorre a Antiguidade ou o período da História Antiga? Quando nós falamos da História Antiga, nós estamos falando, por essência, de um período que teve grande foco nas civilizações orientais e nas civilizações clássicas. Esse período vai ter início com o surgimento da escrita no ano de 4000 a.C. e vai ter o seu final no ano de 476 d.C. com a queda do Império Romano. Esse período da história ele vai ficar localizado na nossa linha do tempo entre o primeiro período da história, que é o período da pré-história, e o terceiro período da história, que é o período da Idade Média. Então, entre as civilizações orientais, que vão ser diversas, que vão se desenvolver nesse período, a gente vai ter os destaques egípcios, os povos da Mesopotâmia, que são vários povos que vão ter origem aí nessa região da Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, os persas e outros povos mais. Diversos, dezenas de povos desenvolveram as suas sociedades aí nessa região da Mesopotâmia. E nós vamos ver também que existiram civilizações clássicas, e entre essas civilizações clássicas nós vamos dar destaque para os gregos e para os romanos. Os gregos e os romanos a gente vai ver que já vão se localizar em outra região. Então nós vamos ver, o primeiro povo a se destacar é o Egito Antigo, uma civilização que se desenvolveu no nordeste da África, ali na região onde hoje existe ainda o Egito, e o desenvolvimento dessa civilização ele está diretamente ligado à existência de um rio, já que aquela região é uma região desértica, o que garantiu com que surgisse um povo, uma sociedade nessa região, foram que esse rio fez com que as terras dessa região, que é deserta, fossem férteis. O rio conhecido como Rio Nilo possibilitava o aprimoramento do ser humano nessa região e a sua sobrevivência ali, já que as terras se tornavam bem férteis por causa dessa água, as águas do Rio Nilo, que era uma água potável. Já outra região que se desenvolveu muito e que ficou conhecido como berço das civilizações é a Mesopotâmia. Ela é nomeada por muitos como berço da civilização, uma vez que parte das primeiras cidades formadas pelo homem surgiu lá, nessa região. As civilizações mesopotâmicas desenvolveram-se entre os rios Tigre e o rio Eufrates, e por isso ficaram conhecidos como terra entre rios, entre esses dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia ela foi habitada por uma série de povos. Entre eles, a gente vai destacar os sumérios, que foram os povos que inventaram a primeira escrita, lembra? Os assírios, os babilônicos, os caldeus, entre diversos outros povos que viveram nessa região e que cada um deixou uma contribuição muito grande para as civilizações que vieram posteriormente, até chegar
em nós, né? Então, nós estudamos as civilizações antigas porque cada civilização ela trouxe alguma contribuição para a vida que nós temos hoje. Então, nós vamos ver nessas aulas de história que cada civilização ela tem uma contribuição significativa para as civilizações que vivem nos dias atuais. E por isso que é tão importante a gente entender e a gente estudar essas civilizações que vieram bem antes da gente. Outros povos que viviam ali na região da Mesopotâmia são os povos babilônicos. Também se destacaram por fazerem um código que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi é um código de leis, né? O que as pessoas podiam ou não podiam fazer. Esse código ele fica conhecido na história como um primeiro código de leis das sociedades. Então, outra coisa que nós vamos ver ao longo da história é que para existir uma sociedade precisa existir leis. Ou seja, quando você convive em sociedade, você tem que entender que existem coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. Coisas que as leis permitem com que você faça e coisas com que as leis não permitem que você faça. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros códigos de conduta, código de que se pode ou que não se pode fazer em uma sociedade. E ele foi desenvolvido pelos babilônicos como um código penal. Os babilônicos também eles são bem conhecidos, eles ficam bem conhecidos pelos seus jardins, pelas suas construções e pelas suas belas cidades. Além dos povos que viviam ali na Mesopotâmia, outro povo que vai ficar muito conhecido já no período clássico são os gregos. Os gregos, juntamente com os romanos, fizeram parte das grandes civilizações clássicas. Eles ficaram famosos por realizar grandes contribuições para a humanidade em diferentes áreas do conhecimento. A filosofia foi desenvolvida pelos gregos, a matemática, a história. O povo grego ele foi resultado de outros povos que vieram antes deles ali na região onde hoje a gente conhece como Grécia moderna. Então, os povos que deram origem ao povo grego, à civilização grega, foram os eólios, os jônios e os dórios. E a gente vai ver também que os gregos eles vão ficar muito conhecidos por possuírem um modelo de cidade conhecido como polis, sendo que as duas principais cidades foram Atenas e Esparta, ambas detentoras de muitas terras, sendo Atenas na Ática e Esparta na Lacônia e Messênia. O último povo que nós vamos falar hoje são os romanos. A Roma formou a civilização o maior império territorialmente falando de toda a antiguidade. A civilização romana surgiu como uma pequena cidade lá na região do Lácio, região central da Itália moderna, e ao longo do tempo os romanos foram expandindo seus territórios e formaram uma civilização extremamente complexa e sofisticada. A gente pode dividir a história da Roma antiga em 3 períodos distintos: o período monárquico, o período republicano, o período imperial. E foi no período republicano que os romanos iniciaram a expansão das suas fronteiras. Roma possuía uma sociedade bem dividida, sendo que os atores principais eram os plebeus e os patrícios. Eram os principais atores dessa sociedade aí, sendo que os plebeus eram aqueles que sempre lutaram pelos seus direitos e por melhores condições de vida. Essa luta dos plebeus, que eram os pobres do período da Roma antiga, ela vai perdurar por toda a história da Roma. Esse império a gente sabe que vai ter o seu final por volta do ano de 476 d.C., né? No período da Roma fase imperial. Ele vai ser entendido pelos historiadores como um marco que levou a humanidade no continente europeu para o período da Idade Média, e os problemas do Império Romano vão se iniciar a partir do século III, com a grave crise econômica que afetou fortemente esse grande império, né? O golpe de misericórdia no Império Romano vai ser dado pelas invasões de povos germânicos, conhecidos no período como povos bárbaros. Para
terminar a aula de hoje, eu vou pedir para você escolher algum dos povos que nós falamos hoje, ou algum que não foi, ou algum povo que não foi citado, ou da região da Mesopotâmia, ou da região ali do período clássico, e você vai pesquisar sobre algumas características desses povos e você vai escrever sobre esses povos. Pode escolher qualquer povo, ou dos que a gente tenha falado aqui, ou algum que você tenha pesquisado, que tenha vivido nesse período aí. Eu vou pedir para você citar 2 povos e as características desses povos. A aula de hoje termina por aqui. Agradeço por todos terem chegado até o final. Beijinhos e até a próxima aula.